Boas-vindas à live Estratégias de Sucesso com APIs, que chega até vocês graças ao patrocínio da Axway. Eu sou a Kel Bonassoli, eu sou uma mulher branca, gorda, de óculos com aro cor-de-rosa, estou usando um headset branco e cabelo curto, e eu estou muito animada por estar aqui hoje com vocês para bater um papo super interessante sobre APIs. Gente, a agilidade é fundamental para que as empresas cresçam e sobrevivam. E as APIs são a chave para obter velocidade e a flexibilidade necessária para que isso aconteça. E para a gente entender mais sobre esse universo, eu tenho a honra de contar com a presença de três mulheres incríveis. A Priscila Rocha, do Itaú Unibanco, a Tatiana Scarpione, da Defemtech e a Juliana Serra, da Axway. Nós vamos conversar sobre a estratégia de API First, o valor de tratar as APIs como produtos e a importância da inovação constante nesse campo. Além disso, temos um tema que me toca particularmente. Nós, mulheres na tecnologia, vamos discutir os desafios que a gente enfrenta, as oportunidades que nós temos e como que a gente pode apoiar umas às outras nessa jornada. E eu já falei demais, então, para encerrar essa minha introdução, só queria deixar um recadinho aqui para todas as mulheres que estão ouvindo a gente agora. Tem um estudo no LinkedIn que mostrou que nós mulheres geralmente nos candidatamos para uma vaga só quando a gente atende 100% dos requisitos. E os homens? Os homens, quando eles atendem 60% dos requisitos, eles já se candidatam. Só que tem um detalhe: quando as mulheres se candidatam, elas têm 16% mais chance de serem contratadas. Gente, a gente precisa se candidatar para essas vagas, né? A tecnologia precisa da gente. Vamos junto? Então, aproveite para deixar a sua pergunta no chat. Vai ser um momento descontraído, mas também de muita informação. E agora, para começar, eu quero chamar as nossas convidadas ao palco. Então, sejam muito bem-vindas. Então, antes de tudo, pessoal, eu gostaria que cada uma de vocês se apresentasse para quem está assistindo. Então, se autodescrevam e expliquem um pouquinho do que vocês fazem no cotidiano de trabalho, tá bom? Vamos começar pela Priscila? Vai lá, Priscila. Vamos lá. Boa noite, gente. Meu nome é Priscila. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa cinza de gola alta, porque eu estou com frio, e eu estou aqui com o fundo desfocado aqui no escritório aqui onde eu trabalho, geralmente aqui na minha casa. Eu tenho bastante experiência em tecnologia, né? Mais de 30 anos, né? Então, eu só tenho carinha de nova, mas eu já sou velhinha, né? E com muito orgulho, né? E hoje eu trabalho numa grande instituição financeira, e hoje eu lidero um time, né, que cuida de toda a parte de integração de sistemas, né? Uma delas é a parte de governança de APIs, a parte de APIs, junto com outras experiências de produtos que temos também ali dentro da comunidade. Já fui desenvolvedora, programadora, arquiteta, já tive várias experiências ali na área de tecnologia, e é um prazer hoje estar aqui junto com essas outras duas mulheres incríveis aqui, compartilhando um pouquinho do que a gente sabe aqui com vocês. Maravilhosa. Tati, diga lá. Olá, eu sou figurinha que estou sempre nos eventos da França. Gosto muito, acompanho. Para quem recentemente conheceu o Apicom ou esteve no evento, estava por lá também. Eu sou a Tati, sou uma mulher branca, de cabelos médios, estou com um blazer bege e uma blusinha preta. Meu fundo está opaco, posso chamar assim, né? E um grande prazer estar aqui hoje e falar um pouquinho sobre um assunto que eu gosto tanto, né? Eu tenho 23 anos de carreira, comecei com 10 anos, como vocês podem perceber, não tem como eu ter começado, né? Enfim, Boa, Tati. trabalhei com sistemas de alta plataforma, trabalhei com baixa plataforma, trabalhei com arquitetura, principalmente em segmento bancário, né? Trabalhei em empresas de tecnologia,
E APIs é um tema que gosto bastante de falar, gosto bastante de estudar, e aí eu acho que como Defentech aqui representando, meu objetivo, eu acredito das outras mulheres também, é sempre inspirar para mulheres, se inscrevam nas vagas, venham trabalhar com integração, com APIs. É isso. Legal. Já tem cartão fidelidade aqui na prensa, Tati. E Juliana, você, conta pra gente. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Super feliz de estar aqui hoje com vocês, com todo esse pessoal, para compartilhar um pouquinho aí do que nós conhecemos aí, o que vivemos na nossa carreira. Na área de TI, hoje eu posso dizer que eu tenho 13 anos de experiência na área de tecnologia. Anterior à área de tecnologia, eu trabalhei na indústria farmacêutica, também na área de negócios, diferente dessas maravilhosas que estão aqui hoje conosco. O meu background é todo de negócios. Então, eu sou uma mulher branca, já lá com os meus 45 anos, cabelos castanhos, escuros, olho verde, meu cabelo é longo, e eu estou vestindo uma camisa que eu amo, rosa, da Axway, que eu adoro essa camisa aqui, eu fiz questão de estar com essa camisa hoje. Hoje na Axway eu sou diretora de negócios, estou na Axway há 9 anos, 9 anos mesmo, já completo 9 anos na Axway. Eu gerencio contas enterprise, então o Itaú é uma das contas, como a Pri comentou, nós estamos sempre falando, e quero hoje compartilhar com vocês um pouquinho do como foi a estratégia, como foi até chegar nessa área de tecnologia, que eu também acreditava que não conseguiria, né? Nós tínhamos aí a área de tecnologia, uma área que era mais voltada para o público masculino, e hoje estamos aqui para dividir com vocês um pouquinho de como foi essa nossa experiência. E, com certeza, motivar essas meninas que estão chegando aí e dizer o quão empolgante estar nessa área. Então, obrigada, é um prazer estar com vocês aqui. Que maravilha. Agora que vocês já sabem quem são essas feras, quero reforçar para vocês. Coloquem perguntas no chat. Nós temos algumas perguntas aqui já separadas para poder abordar tudo que a gente prometeu para vocês de gestão e estratégia, mas é muito importante saber também quais são as dúvidas que vocês têm, tá? Então, nós vamos responder com o maior prazer. Aproveitem esse espaço. Então, vou começar com a primeira pergunta aqui que a gente programou. Como a visão de tratar a API como produto, ela pode mudar a forma como as empresas projetam, desenvolvem e gerenciam suas APIs? Eu gostaria de chamar a Pri para responder essa pergunta, que eu vejo assim que é bem o dia a dia dela, né, Pri? Conta pra gente. É o nosso dia a dia. A gente está numa jornada, né, de APIs ali no banco já faz um tempo, né? A Tati participou do começo dessa jornada lá atrás, quando ela estava lá. E quando a gente evolui do processo de API por API e olha para a API como produto, eu acho que a gente tem que pensar em 4 grandes pontos aqui, tá? Acho que primeiro, a gente muda ali a concepção de pensar a API só como técnica ali, né? E a gente passa de olhar para a API como centrada no cliente. Então, de como que a gente entende de fato a necessidade ali do usuário, do cliente, para que a gente possa, né, deixar de ser só um integrador de sistemas, mas também atender a necessidade que é necessária ali para poder prover ali resultados ali para o negócio e assim por diante. E além disso, né, quando a gente fala aqui dessa questão de centralidade do cliente, ele gera aqui uma possibilidade de como que a gente remonta novos produtos, né, quando a gente cria a API com esse olhar, e de como que isso, de alguma maneira, né, pode gerar novos negócios. E é óbvio, né, que quando a gente fala dessa questão centrada no cliente, né, a gente tem uma briga muito grande com relação a isso, né? Mas é quando a gente fala também de ter uma documentação clara, né, daquilo que a gente está provendo como produto, né, escrita naquela API propriamente dito, para que a gente possa possibilitar, né, o uso dela, né, o reuso, como a gente fala aqui dentro do banco, né, até para poder minimizar custos, né, ser mais rápido e assim por diante, tá? Acho que um outro pilar também,
que muda é assim, a gente olhar a API, de fato, ali no contexto que eu trouxe ali de produto, ali no contexto de atender necessidade, mas de como que eu aprimoro este produto e esta API baseado no feedback, né? Então ele fica muito mais interativo, né? De novo, ele perde só aquela necessidade de integração e ele passa a ser interativo, né? Então eu ouço o que ele precisa e a cada deploy, né? A cada vez que ele passa numa esteira de publicação, ele vai ter uma versão atualizada, melhorada para atender ali aquela necessidade. Isso tudo, né? Assim, à medida que isso vai acontecendo, né, vai impulsionando outras ideias, né, outros insights, né, que podem gerar outras APIs como produto ou outras soluções que conjugadas ali gerem ali novas oportunidades. Eu acho que o terceiro ponto também, quando a gente olha ali para tratar como produto, assim, a gente que é a preocupação de grandes empresas hoje, assim, é de como que a gente trata isso de maneira sustentável e escalável. Porque quando a gente passa, né, a olhar a API como produto, a gente também tem que incentivar que as APIs sejam reusáveis, sustentáveis, escaláveis, e que a gente possa, né, usar aquela API, além de atender a necessidade, mas que ela possa crescer, né, em termos de uso, de requisição, dentro do contexto do crescimento daquele negócio. Então, a preocupação, né, com a sustentabilidade, a escalabilidade e o reuso passa a ser maior, coisas que a gente tinha há pouco, né? Assim, se a gente pensar no início lá, de quando a gente pensava numa API só como integração, isso não era uma coisa que era, entre aspas, tão importante, né? Vamos dizer assim. Então, essa sustentabilidade, ela também pode envolver uma questão que a gente chama de monetização, né? O quanto isso ajuda, né, de fato, tirar um dinheiro, né, ou ter dinheiro para, de fato, esse ciclo, né, acontecer de maneira, né, sustentável ali no meio do caminho e possibilitar que a gente mantenha, né, a plataforma funcionando, né? Precisa de um dinheirinho, né, para poder manter a plataforma funcionando, não tem jeito, né? E isso tudo também muda a forma como a gente governa as APIs, né? Não estou governando a API como sendo ali um item qualquer, né? Eu tenho que mudar, inclusive, o meu olhar, né? Então, quando a gente fala de governança de APIs, eu vou ter que ter elementos ali na minha governança, no meu design, na minha especificação, que me digam assim o que é aquilo lá, para que vai servir aquela API, qual é o produto, que tipo de dado tem ali, está conectado com qual fluxo de negócio. Então, assim, então muda o contexto, né? Então, você passa a gerenciar a API como um produto de fato. E a gente passa a ter, inclusive, tem um estudo do Gartner que diz isso ali, que a gente, inclusive, passa a ter um papel, não só do PM, né, que é o cara de produto ali, mas o cara que é produto de APIs, né? Então, o cara vira gerente de produto de API, né? Então, e o Gartner traz, inclusive, esse papel, né, dentro desse contexto de API como produto. Então, isso mostra que a gente vai ter que ter focado em análise de dados, de estratégia, do que vai fazer possibilitar isso pensando no mercado e assim por diante, tá? Então, acho que, de maneira bem resumida aqui, eu acho que esses 4 pilares ali, né, faz com que a gente tenha novos mindsets dentro do time, né, olhando para o contexto de produto e não a API só como uma peça de integração. Ela acaba tendo um poder muito maior do que ela tem hoje. Priscila, eu gostei muito da tua fala, principalmente quando você deixa tão claro essa questão do reuso, porque eu imagino que uma das coisas mais frustrantes para o gestor é descobrir que você tem times diferentes trabalhando em coisas iguais, né? Ou então não aproveitando oportunidades de APIs que já estão lá prontinhas para desenvolver um produto. Então, quando você tem isso com uma governança, com uma organização melhor, isso favorece. Então, se num momento você tinha lá um diretório, depois evoluiu para um portal de desenvolvedor, e agora é possível ter marketplace, né, Juliana? É isso? Sim, exatamente. Estava ansiosa e ouvindo a Pri, que realmente a nossa jornada hoje é realmente sair daquela abordagem tradicional, como a Priscila falou, né? Que é o portal do desenvolvedor, que é aquela visão técnica onde o API ele é um plugin, um componente de integração. Então, com o marketplace, com a chegada do marketplace, a visão ela virou. Né? Hoje nós temos a visão do API como produto, que está dentro desses pilares que a Priscila comentou. Então, nós temos aí uma abordagem de criação de produtos digitais, de uma visão bem pura e simplista. O marketplace ele veio para focar em negócio. Né? E Nós até gostamos de só para quem falar que... tá ouvindo a gente entender melhor,
O que diferencia o marketplace de um portal de desenvolvedor tradicional? O que tem de diferente lá? Bom, o portal desenvolvedor, ele tem essa visão técnica, como eu comentei, que é o API, ele não é um produto, ele é um plugin, um componente de integração. Já o marketplace não, ele vem com essa abordagem de criação de produtos digitais. Né? Então, o marketplace ele é focado em negócio, e nós gostamos de falar que ele é para produtizar, não sei se existe essa palavra, mas ele vem para produtizar A suas gente APIs. inventa. A gente inventa, né, Pri? Ele vem produtizar suas APIs, e o interessante disso, realmente, é que o marketplace ele veio para monetizar. Vem aí, a gente começa a falar de monetização, que é esse outro pilar que a Priscila falou. Então, essa é a diferença. Sai daquela visão, não vou falar de antiquada, talvez é forte dizer, né? Para a visão de negócio. Como é que nós vamos fazer negócio com essas APIs? Então, essa é a visão do marketplace. Acho que me esclareceu. Então, você sai ali da lojinha para uma joalheria onde você expõe a tua Exato, para API você com expor as suas muito mais APIs. classe e mostrando ali tudo que ela pode Exato. fazer, fazendo Uhum. agrupamentos com, digamos, 3 APIs que têm uma sequência de uso. Isso então que seria um Sim. marketplace. Sim. Chique. Até Perfeito, porque, Kel. Kel, só para colocar, como a Priscila comentou, a maioria das organizações hoje, elas não têm uma única plataforma de API, mas várias plataformas, né? E aí tem vários padrões de API, incluindo API REST, eventos de fluxos de integração. E, dado essa realidade, a Axway decidiu desenvolver essa plataforma de gerenciamento de API, aonde também, né, a Pri comentou, a governança, que tem sido cada vez mais importante no dia a dia de tecnologia. Então, esse é um diferencial do marketplace Perfeito. com o portal desenvolvedor, né? Saímos de uma visão técnica para ir para uma visão de negócio. Muito legal. Eu estava pensando agora aqui no seguinte: tem uma palavra que ela arrepia os cabelos de todo mundo que trabalha com desenvolvimento. Ela se chama legado. Quando você entra numa empresa e pensa assim, ai meu Deus, o legado é o pesadelo. Só que quando você está em grandes corporações, é muito improvável que você não encontre com esse cenário. Então, quanto maior a empresa, mais chance de você encontrar sistemas diferentes que você precisa conectar de alguma forma para que as pessoas tenham acesso a todas as informações e possam tirar inteligência dali. Então, eu queria que a Tati agora contasse pra gente, que como ela já esteve nesse cenário bancário, já passou por vários lugares onde era exatamente isso que acontecia, me conta, como que é esse desafio? Como que você faz para expor a API em forma de produto quando você tem que integrar sistema legado? Por incrível que pareça, isso é normal em muitas empresas, não só do segmento bancário, seguradoras, inclusive startups. Não adianta, a tecnologia hoje é de ponta, amanhã já tem outra coisa melhor. E aí vai crescendo esse parque de tecnologias. Grandes empresas têm o diferencial, vamos citar aqui bancos, que eles compram outros bancos. Junto com o banco vem todo o parque tecnológico dessas outras empresas. E aí começa aquele mix de tecnologias, mix de linguagens, mix de soluções compradas. E aí eu passei até a Priscila comentou, por empresas do segmento bancário e vivi isso na pele, né? Aí a gente pode pensar tanto na parte técnica, quanto na parte de negócios, quanto na parte de estratégia. Primeiro passo é uma estratégia com a organização, a liderança da organização, entender o valor de abstrair um legado, ou seja, começar a entender que aquele legado e os produtos, a API como produto, precisa ter escalabilidade, e muitas vezes os sistemas legados não comportam as requisições. Então, o primeiro passo seria entender esse seu legado. E aí eu vou puxar uma sardinha para a arquitetura. A arquitetura tem várias vertentes.
negócios, tecnologia, infraestrutura, cloud. Então, tudo começa no negócio. Não adianta eu ter a melhor linguagem, e eu sempre falo isso, se a gente não entende qual a funcionalidade de um sistema, o que esse sistema faz. Então, o primeiro passo é a gente abstrair esse legado, seja mainframe, seja Sybase, eu falei, tem diversos tipos de tecnologia. E com a arquitetura de software, você consegue tirar a complexidade. A API não é uma coisa complexa, só que com técnicas de software, você consegue abstrair e consegue, ao mesmo tempo, pensar em evolução desses sistemas legados. Então, ó, eu deixei uma camadinha aqui do meu legado, abstraí o banco de dados e eu preciso de componentes. Então, lá no Itaú, eu acho que eu vou citar, porque Itaú sempre a gente conhece, teve um grande projeto para que a gente tivesse as camadas de integração. A API, ela é importante, mas cada problema que a gente tem, a gente resolve com uma solução. Esses componentes de integração, por exemplo, o API Gate, o API Management, te ajudam nessa camada. Podem existir camadas de orquestração, fui para o técnico aqui, mas entendendo o sistema legado, a funcionalidade de negócio, abstraindo, colocando APIs modernas para começar a expor, principalmente nos canais digitais aí, mobile, internet, é um primeiro passo. A parte de pessoas as pessoas que trabalham geralmente nos sistemas legados, nossa, o que eu vou fazer agora? É cultura. Então, quando você tem uma boa estratégia, um time de governança de APIs para começar a catalogar, começar a versionar, começar a multiplicar o conhecimento, isso vai se tornando mais fácil, é cultural. Assim como o DevOps é cultura, a questão das APIs também. Daqui a pouco, com o tempo, não é só o técnico que fala de APIs, é principalmente a área de negócio, eu quero uma API. Então, eu vi toda essa trajetória, as pessoas aprendendo, evoluindo. Tecnologia a gente não para, a gente vai sempre aprendendo. Quem quer ficar parado não tem como, né? Então, eu sempre falo para as meninas do Fintech ou qualquer pessoa que é uma área desafiadora. E nesse caso, os legados faz parte. Todas as empresas têm, e a API é uma boa estratégia para você começar a pensar em exposição de APIs. E não esquecer de modernizar o seu legado depois, porque aí você vai ganhar mais escala, mais segurança e deixar todos esses aspectos aí completos. Espero responder. Se a Pri quiser complementar ou a Ju, fiquem à vontade, tá? Quer complementar, Pri? Eu achei fascinante, porque eu entendi que você tem que trabalhar para frente e para trás, né? Então, você usa a API para integrar e continuar a desenvolver o seu negócio, mas você não pode esquecer que você precisa estar desenvolvendo aquele teu legado para ir modernizando, porque pode chegar um momento em que não exista mais suporte para ele, como, por exemplo, foi a realidade de muitas empresas que tinham banco de dados baseado em COBOL, por Acho que a exemplo. Tati está Hoje você travando, não né? acha o Pelo menos para mim. desenvolvedor, né, nessa área. Oi? Eu não ouvi o que a Priscila falou. Cortou? Acho que sim. Mas, Vamos Fel, você entendeu perfeitamente, assim, você falou do COBOL, né? Tem um banco de dados bem conhecido lá, que é o DB2. Os bancos de dados começam também a ter padrões, assim, modernos, que você consegue escalar, que você consegue trabalhar com alto volume, né? E principalmente aí, bancos, seguradoras, Telecom, verdade. Telecom tem que lidar com requisição. O dia de uma Black Friday, por exemplo, num e-commerce também. E como que a gente consegue isso? As APIs são um caminho, mas tem um monte de coisas, assim, cloud, segurança, expor essa API de forma segura com o usuário, a parte de jornada, de parceiros. A API é um mundo de oportunidades. E como você disse, né, a tecnologia tá sempre evoluindo. E o hype do momento é o chat GPT. Então, todo mundo está falando de inteligência artificial. Surgiram vários gurus que não necessariamente sabem do que estão falando, porém é a primeira vez que algo assim
está nas mãos das pessoas leigas para elas explorarem. Então, hoje você tem vários aplicativos surgindo para você utilizar a inteligência artificial generativa e explorar isso tanto como usuário quanto via API, né, usando OpenAI ou então outras empresas, né? E pensando nisso, né, dada essa evolução constante do mercado tecnológico, né, essas coisas emergentes como a inteligência artificial, como que as organizações podem promover uma cultura que encoraje a experimentação e a inovação contínua? Pri, você quer responder essa pra gente? Vamos lá. Acho que quando a gente fala aqui de cultura de experimentação e de inovação, acho que a primeira coisa que a gente tem na cabeça é a gente ter até tem um livro que fala disso, que chama Mindset, né, que é a mentalidade do crescimento, né, e isso, o que isso significa na prática, né, a gente entender que, além de incentivar ali a curiosidade, a experimentação, o aprendizado, a gente tem que encorajar as pessoas a se arriscarem e se errar, tudo bem, né, assim, então acho que quando a gente fala ali da questão da mentalidade do crescimento, é de como que a gente incentiva, assim, a curiosidade, mas a gente também tolera as falhas, né, e não trata isso como um erro, né, como uma penalização, dado o processo ali de experimentação, né, a falha não pode ser vista como um erro, mas sim como uma oportunidade ali, né, de a gente talvez redescobrir redescobrir, né, ou criar novas coisas, né, e às vezes o pessoal acha que inovação é uma coisa, assim, totalmente fora, né, nossa, e às vezes o fato de você, às vezes, simplesmente, por exemplo, fazer pequenas modificações em algumas coisas já vai ser uma inovação para o cliente muitas vezes, né, às vezes a gente não pensa, não acha que o simples é uma coisa inovadora, e às vezes o simples é uma coisa inovadora também, e às vezes a gente perde essa oportunidade, inclusive. Então, acho que a primeira coisa que eu diria aqui é de como que a gente provoca essa mentalidade de crescimento ali, né, encorajando sim a questão de se arriscar, mas também, falhas, né, então eu acho que isso não sei se muitas, como que as empresas isso hoje, mas é complicado. E não é ter um tempo ali onde a pessoa vai se esconder numa sala para fazer inovação, não é isso. Mas de como que, dentro do dia a dia dela, dentro das atividades que ela fala, que ela faz, ela coloca inovação. E como? Buscando coisas no mercado, buscando coisas, estudando, né, coisas inovadoras, documentos, empresas que fazem aquilo de uma maneira diferente, justamente para poder se dedicar, né, também a essa questão não só do tempo, mas também apoiar na questão da formação e do desenvolvimento. Inclusive, né, tem muitas empresas que reservam ali tempo ali para a pessoa estudar ali, né, dentro do contexto do trabalho, um percentual ali de uma sprint ali, de uma release, para que a pessoa possa ter a oportunidade ali de se formar, de se desenvolver, para que essa educação seja continuada. Porque quanto mais a gente investe no aprendizado contínuo, mais a gente também investe na inovação, né? A inovação não vem descolada do conhecimento e nem vem descolada ali do processo de, de, de busca, né, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Então, acho que isso é um ponto. Eu acho que o outro ponto é assim, como que a gente também cria espaço de colaboração. E de novo, né, assim, a inovação ela não se faz sozinha, né, ela se faz em grupo, né, e dentro desse processo de se fazer junto, como que a gente promove ali troca de ideias, né, de debates, de como que a gente de fato cria sinergias, como a gente cria ferramentas de colaboração para que a gente possa de fato olhar benchmark, fazer hackathons ali para que a gente de fato explore ali uma ferramenta nova, é uma necessidade nova para a gente tomar até uma decisão mais acertada. E se não der, beleza, é o fato lá de cima, experimentei, não deu certo, então muda, vamos fazer outra coisa. Então, também possibilitar esse espaço de colaboração junto com um mindset lá de crescimento ali, ele é super importante. E eu acho que também de como que a gente reconhece, né, que as pessoas, né, que trazem ali inovações ou ideias diferentes, elas também possam ser reconhecidas não pela inovação, mas o quanto isso contribuiu para o negócio, o quanto isso gerou de resultado, o
quanto isso gerou de outcome, olhando ali a estratégia da empresa. Não pode ser a inovação por inovação, né? Ela tem que estar conectada, óbvio, com o objetivo da empresa, né? Geralmente hoje as empresas usam os OKRs, por exemplo, né? Medindo ali aquilo que de fato é onde a gente quer chegar. Então, isso é um ponto ali que a gente não pode esquecer. E isso porque a gente tem que integrar essa questão da inovação com a estratégia da empresa. Senão, isso fica muito desconectado, e daí, assim, é só, entre aspas, ali um momento, bem entre aspas aqui, perdido, né? Porque eu estou fazendo, mas eu não sei para quê. E tem que ter um propósito no final da história ali, né? Então, por isso que é importante estar integrado, né, com o objetivo da empresa, com a estratégia, com o planejamento. E eu acho que também tem também o incentivo que a gente, enquanto líder também de times, a gente fomenta a inovação, a criatividade todos os dias. Porque às vezes o simples no dia a dia já gera uma grande inovação, e às vezes a gente perde um monte de oportunidade por causa disso, né? Inclusive a Amazon, né, é um exemplo de cultura, né? Quando eu falo ali de incentivo à experimentação, né? Quando ele criou lá no dia 1, lá enfatizando, né, de manter a mentalidade, né, de criar, né, de sempre usar, por exemplo, ali a API, por exemplo, assim, tem uma carta, né, que existiu ali, então, assim, então acho que tudo isso fomenta ali essa cultura dentro de uma empresa. Eu acho que as empresas hoje em dia vêm buscando isso também, e isso faz parte desse processo de não só de modernização, né, mas de evolução aqui, olhando para o contexto do mundo hoje, tá? Respondi, Kel? Respondeu muito e conectou com algumas coisas que eu tenho visto das lideranças incluírem nos planos de desenvolvimento individual para que exista esse tempo de estudo, para que haja um caminho claro de evolução, tanto pessoal quanto dentro dos objetivos, né? Porque senão fica que nem a Alice no País das Maravilhas, né? Não sabe para qual caminho ir, qualquer caminho Qualquer serve. caminho serve. E você fazer a inovação pela inovação, ela não serve para nada. Tem que ser focado em resolver um problema, né? Então, isso é muito importante. E Eu acho que aí, um outro ponto, que é só para complementar isso, assim, e claro, também a inovação passa também por entender as problemáticas que temos no dia a dia e de como que eu uso a inovação para isso, né? Também tem que ser uma via de mão dupla, né? Eu não posso só ter a inovação olhando para a estratégia, mas também de como que eu olho a problemática para trabalhar a inovação, né? Então, acho que tem essas duas coisas. perfeito. E na hora que a gente trabalha com a API, eu queria chamar a Ju. É, É muito comum que as empresas tenham vários fornecedores de tecnologia, ou como a Tati contou aí, você tem uma fusão de empresas diferentes que usam tem parques tecnológicos diferentes. Então, escolher uma solução de governança de API me parece uma decisão complexa, né? Juliana, só explica pra gente assim, como que a Axway ajuda nessa decisão complexa do gestor. Tá. Então, voltando a falar aí, né, de gerenciar vários vendors, né? Para isso, é necessário ter uma plataforma aberta de governança, né, com essa capacidade de gerenciar vários vendors. E a nossa solução hoje, o Amplify Marketplace da Axo, ele faz isso. Ele, atualmente, é a única no mercado que possibilita conectar APIs da Axway, um API do gateway da Axway, com gateways de terceiros, né, de outros vendors e parceiros, e criar um catálogo único de API, né, centralizando para todos os ambientes distribuídos, ou em vários ambientes, pode ser on-premise, pode ser cloud, pode ser multi-cloud. Esse tipo de... Espero que esteja respondendo a sua pergunta, Kel. Mas esse tipo de solução, ele também, assim, é importantíssimo que ele ofereça uma observabilidade, essa palavra sempre engano, sobre as APIs. Porque precisa prover informações sobre a produção, a saúde e principalmente o consumo das APIs. Espero que esteja Então você nessa linha. consegue centralizar tudo numa coisa só Exato, e é nisso que vocês se diferenciam, né? Então exato. eu fiquei muito feliz que a Axway teve a iniciativa de trazer essa live pra gente. E Sim, a razão de existir dessa live é pra gente incentivar outras mulheres e meninas a entrarem nesse universo. Então eu sim. É quero um chamar mundo agora. grande é, e incrível para ser descoberto. e assim, inclusive a Axway tá com vagas abertas.
Entrem lá no Correto. site deles e candidatem-se, tá? Fica a Correto, dica. meninas. Então vamos lá, ó. Então a API tá virando, ou melhor, já virou, né? Porque nós tivemos o advento do Open Banking, onde os bancos foram obrigados a se adequar com APIs. Nós temos todo um universo de Open Economy, então sabemos que seguradoras estão correndo atrás disso, fora o cotidiano dessa globalização, onde tem esses cenários de criação de produto, de reaproveitamento de dados, de você compartilhar dados com o mundo exterior, digamos assim, de uma forma segura. Então, a API é algo que já não tem volta, né? Então, é o Open Everything. E como que uma mulher, como que eu, se eu quisesse começar nessa área, vou abandonar o marketing. Davi, desculpa, vou abandonar o marketing e vou entrar no mundo das APIs. O que eu faço? Por onde eu começo? Quem começa aqui? Pode ser você. Quem Tá bom. pergunta ganha. Bom, eu acho que com a minha própria carreira aí e observando e com a comunidade também, eu consigo gerar alguns insights, né? Como começa? Primeiro é a coragem. Se tiver medo, vai com medo. Principalmente, procurem comunidades, que é um bom passo, porque você vai encontrar pessoas semelhantes com seus sonhos, com as suas inseguranças, e o sentido de ter comunidade é uma incentivar a outra. Então, é muito comum você vai numa palestra, eu já vi muita gente indo numa palestra, não sabia o que era, mas com o tempo vai ouvindo, vai aprendendo, vai conversando, consegue a primeira oportunidade, consegue um treinamento. Aí na carreira de APIs, tem uma jornada, né? Tem uma jornada de uma coisa importante, lógica de programação. Você vai aprender uma linguagem, então tem as top, tem linguagens mais utilizadas. Seja bom numa linguagem, não atira para tudo quanto é lado, porque eu já vi isso acontecer. APIs, plataforma, tenha foco e procure um mentor. Essa é a parte técnica, né? A parte técnica, o que vai acontecer? A gente praticando igual um esporte. Você aprende a programar, você vai errar, vai ter dificuldade, isso não é para mim, mas insista, persista, não desista, porque é só assim que a gente consegue. E a gente vai errar, vai dar bug, não sei o que é, meu Deus. Falando por mim, tá? Já tive vários estresses assim de o que eu faço, Tati, meu Deus, é comigo. E a gente tem mania de tem, jogar na gente a culpa. Tati, e tem muitos cargos, né? Porque a pessoa, quando pensa em tecnologia, ela acha que só pode ser uma pessoa desenvolvedora, mas você pode testar, você pode ser gestor de produto. Que mais, assim, que você enxerga aí nesse ecossistema todo? Só algumas ideias. Um PO, por exemplo, ou uma PO. Então, você entender de Arquiteto. negócios, uma team lead, pensando aí na questão do ágil. A Pri pode falar, ela falou alguma coisa. Arquiteto. Arquiteto. Não quis puxar pra mim. Ó, então já vou aproveitar e chamar a Pri, venha complementar aqui, que eu sei que você tem muita Eu- coisa para dividir com a gente. E o passarinho me contou que o Itaú também tem vaga, então vai Tem aparecer aí no chat aí para você se candidatar para as vagas do Itaú. Vamos lá, mulher, se Tem vaga. candidata. Acho que dentro desse processo de aprendizado, né, até falando de experiência própria, eu sempre fui uma pessoa muito técnica, sempre. Só que eu sempre trabalhei com mainframe na vida, né? Acho que até pegando um pouco ali do que a Tati comentou dela no começo. E entrar nesse mundo novo, né, quando a gente fala aqui de cloud, né, de arquitetura moderna, né, de essa parte de APIs, de fato a gente tem que investir tempo para estudar. Eu não falo que é gastar tempo, é investir tempo, né? Então, acho que além das dicas que a Tati trouxe, acho que eu procuraria ali, né? Hoje a gente tem várias possibilidades ali na Udemy, a Alura ali, né? Que tem vários cursos ali que são ótimos e às vezes são gratuitos, né? São cursos online para você aprender o que é API, o que isso significa tecnicamente, o que é REST, o que é GraphQL, o que é WebSocket, o que é um monte de coisa ali, o que é integração de sistemas, assim. Então, acho que passar por esse conhecimento inicial, ele também é importante. Acho que entender um pouco do que é uma arquitetura moderna, né, que a gente tem que pensar em API First, também é importante para a gente poder também se conectar com esse mundo, tá? Eu acho que a gente está atualizado ali, né, nas práticas, né, olhando esses cursos online, e-books,
participar de lives como essa, né? Quando tem gente falando aqui, né, sobre esse conhecimento, também é importante. É um jeito de você também buscar insights ali do que tá faltando, do que não está. Participar também de hackathons, né, também são importantes aqui, né, de como que você projeta o seu código no meio do caminho ali, né, você abre uma sessão e você vai contribuindo, ou pegar um código que é aberto, né, quando a gente fala de inner source aqui, e contribuir num código aberto, então isso vai estimulando também você aprender na prática, que é um pouco do que a Tati falou, tá? E eu acho que também tem um ponto importante, que às vezes a gente fala pouco, que é a questão dos soft skills, tá? Às vezes a gente não conhece nada, eu falo por mim, quando eu entrei nessa comunidade eu não conhecia nada do que eu sei hoje, mas quando você, entre aspas ali, né, você é corajosa, é protagonista, você investe ali no seu autodesenvolvimento, você tem atitude, você tem vontade de aprender, você tira qualquer coisa de letra. Acho que até pegando os dados que a Kel trouxe ali no começo, só não entra no mundo de tecnologia hoje quem não quer. Hoje tem várias mulheres que fazem transição de carreira, né, que vieram de outras áreas, inclusive de marketing, viu, Kel? Pode vir, não tem problema não, né, assim, e que daí investem ali o seu tempo ali em aprender uma linguagem, né, aprender os conceitos básicos e se dá super bem, porque ela usa alguns aspectos que ela tinha na profissão anterior e que agregam valor aqui dentro de tecnologia, né, por incrível que pareça, né, então as profissões, elas são complementares, tem soft skills e técnicos que você usava antes que você acha que não vai usar na tecnologia e você usa na tecnologia, tá? Então, acho que também ter esta questão de você ter a boa vontade de você se preparar para isso, né, investir em treinamento e ter uma pessoa que te ajude a desenvolver, tá? E eu, como líder, né, assumi uma equipe que sabia 500 vezes mais do que eu, e nem por isso eu deixei de ser líder dessa equipe, né? E pelo contrário, a equipe me ajudou a conhecer o que eu sei hoje. Então, se eu sei o que eu sei hoje, eu devo a eles. Então, fazer essa questão de coragem de pedir ajuda, né? Às vezes a gente acha que quando a gente pede ajuda, a gente é fraco. Eu falo que não. Não, Quando a gente pede ajuda, a gente fala que a gente está com coragem de aprender, de fazer diferente, né? De pensar diferente. Então, assim, então a gente tem que ter coragem também de pedir ajuda, né? Ajuda não é sinal de fraqueza, pelo contrário. É sinal do que eu quero ser diferente, eu quero ser melhor do que eu era antes. inclusive em liderança, um critério de sucesso é quando o teu time sabe mais do que você tecnicamente, porque Perfeitamente. você não está ali para saber mais que eles, e sim para conseguir Isso. gerenciar esses talentos rumo a um objetivo. Então, o líder que tem medo, né, do conhecimento das pessoas lideradas, ele está fazendo errado. Ele Com ou ela está fazendo certeza. errado. Então, isso é muito importante. Chegou um comentário aqui. Fiz um ciclo completo de API na University da Axway, muito didático e bom, recomendo. Então, e foi o Beto que deixou esse recadinho. E como a Priscila falou, você pode participar de hackathon, você pode fazer cursos na Udemy, na Alura, e nos próprios lugares que oferecem APIs, costuma Sim. ter sandbox, né, que é a caixinha de Isso. areia para você testar as Isso aí. funcionalidades de uma API, e costuma ter essas universidades e tutoriais. Então é bem bacana, tem soluções open source também que você pode estar explorando. Exato. Eu Mas fico até feliz de ver esse comentário do Axway University, que é uma ferramenta extremamente importante, tanto para os clientes, também nos oferecer para os colaboradores da Axway, tem lá todos os cursos, desde técnicos, cursos também para a área de negócio, como eu comentei antes, né? Eu sou da área de negócio, entrei para o mundo de TI, eu era da indústria farmacêutica também, da área de negócios, e durante o meu MBA na Getúlio Vargas, todo mundo sabe que a maioria dos professores são de tecnologia, eu fiquei maravilhada com esse caminho, tive a coragem, não foi fácil, vocês sabem, para a gente, né, principalmente nós mulheres, mudarmos de área, mas foi fantástico. E eu tive apoio, eu também me espelhei em várias outras profissionais que eu já tinha visto no mercado. E agora, né, voltando para o Axel University, fiz vários cursos lá. E depois nós podemos até compartilhar aqui, Kel, o link do Axel University. isso, o Bruno Realmente bem coloca pra interessante. gente ali no chat. Então, tá chegando algumas perguntas do pessoal, mas antes de eu
trazer essas perguntas, eu queria fazer uma que a gente separou aqui, que eu acho muito importante. O que eu posso Quando a só gente. complementar uma coisa que Claro! A Tati não falou, mas eu vou fazer a propaganda aqui para ela, entendeu? Ah, Assim, acho que dentro ah. desse processo aqui também de aprendizado de conhecimento, a gente tem que se unir. Tem várias comunidades hoje de mulheres, né, nas nossas redes sociais, a Defentec é uma, e tem várias outras aqui, tá? Que eu poderia citar várias aqui, mas eu vou citar da Tati porque ela está aqui com a gente, tá? Então busque também essas comunidades de meninas, né? Porque uma puxa a outra, uma ajuda a outra, né? E também possibilita que você traga, né? Por exemplo, eu sei que a Tati fez uma parceria com a Axel, né? Fez um treinamento para algumas meninas ali dentro do contexto de API. Se conectar com essas comunidades de meninas também traz este conhecimento final da história, tá? E ajuda nesse momento de transição de carreira também, tá? É Não, isso, e era só acho para que fazer vai a propaganda combinar da Tati. totalmente com o que eu ia puxar, que é o lance da síndrome do impostor. Gente, por que que a gente é tão cruel com a gente, sendo que a gente é tão bonzinho com os outros, né? A gente tem essa mania de estudar, 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 estudar e achar que não vai dar conta, achar que não sabe o suficiente, achar que não é boa. E comunidade acho que é importante para você ver que outras mulheres que já passaram por isso, ou que você olha lá, nossa, mas isso que eu acho tão básico para aquela pessoa é tão precioso, né? Então, eu quero que vocês contem para mim como que vocês lidam com essa síndrome do impostor, tanto em vocês quanto nas mulheres com quem vocês lideram ou interagem. Como que é isso? O que que a gente faz com essa coisa tão negativa aí para continuar indo em frente e prosperar? Pode começar, Tati. Vem, 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 Tem vem. uma frase, fake until make, que é finja até você acreditar, né? Uma vez me chamaram para uma palestra e falaram, Tati, um diretor desse lugar, falou, você precisa ajudar as meninas a falar como você superou a síndrome do impostor. Eu falei, gente, eu estou disfarçando muito bem, eu estou disfarçando muito bem. Assim, é uma luta diária, com o tempo e com a experiência, vai amenizando. E eu vou falar minha própria experiência, tá? Acho que cada uma tem. Eu compensei, não recomendo, mas foi uma forma. Eu estudava muito. Eu estudava 10 vezes mais. Eu sempre fiz isso. Era cansativo? Era. Mas acabou que se tornou um hábito. E eu comecei a colocar o parâmetro de me desafiar. Então, assim, com o tempo, as coisas vão ficando mais fácil. Aquilo que você não sabia, fica mais fácil. No meu caso, eu tive gestores que abriram portas, né? Então, ficar atento às oportunidades. O meu sonho era ser arquiteta de verdade. Aí, um gestor meu do Itaú, chamado Alexandre Sueiro, o Aldo, o Diego, que trabalharam comigo, me deram uma oportunidade de ir para esse caminho aí, que combinou com o Fábio Margarito me levando para a integração digital de APIs. Então, pessoas foram me apoiando. Então, eu agradeço a todas as pessoas que inspiram, que ajudam as outras. E o Defentec aí, falando um pouquinho, é um pouco do meu give back. Eu sempre lembrar que alguém já fez por mim e agora eu consigo compartilhar o que eu sei e o que eu ainda não sei, e vou aprender, porque eu estou sempre aprendendo e aprendo com as pessoas também disso. Então, o que eu diria para as pessoas síndrome do impostor, estude, aprenda com as outras pessoas, faça mentoria, não tem problema levantar a mão e falar não sei, pedir ajuda, oferecer ajuda, trabalhar em equipe, que são soft skills aí. E o que eu vejo na comunidade, as meninas que vêm, tem pessoas que trabalhavam com enfermagem, elas trazem muito bem a parte de relacionamento, de acolhimento, e quando vai para uma empresa, ela se destaca, ela mudou de carreira e traz um monte de coisas legais da sua carreira anterior para a nova carreira. E com o tempo, respira, com a prática você vai ficando boa no que faz. E sempre vai dar um friozinho na barriga. É bom, porque a gente não fica, eu sei tudo. Nunca ninguém sabe tudo. Então é isso. A Daniela mandou aqui pra gente. Priscila, estou nessa situação de transição de carreira. Priscila, fala pra gente da síndrome do impostor e conta isso, porque a transição de carreira também tem esse impacto, né?
Será que teve algum problema? Eu acho que Priscila? travou. Ah, tá Ah, travando. Tá, então eu vou chamar a Ju enquanto retorna a conexão da Priscila. Ju, conta pra gente um pouco aí, porque você veio da indústria farmacêutica e caiu num mundo totalmente diferente. O que que te Sim. ajudou e como que você lidou com a síndrome da impostora? Como é que foi? Kel, eu queria só comentar, fazer o comentário que o que você falou, né? É tão fácil para a gente incentivar as outras pessoas. Olha, eu sei que você consegue. E aí, quando se trata de pensar em você, né, na sua carreira, eu acho que a gente se cobra muito mais. E aí chega esse momento que você não acredita que você consegue, né? E você vê grandes líderes, grandes exemplos no mercado e você: "Não, eu não consigo". Mas quando você olha para a tua colega do lado: "Não, você consegue", você dá aquele apoio. Então, eu tive grandes gestores, e tenho até hoje, que me apoiaram bastante, me fizeram acreditar. E algo assim que você tem que acreditar, você tem que se esforçar, como a Tati disse, você tem que fazer mais, você tem que andar um pouco mais, você tem que ler mais, mas compensa, compensa. E eu acho que a maneira que eu encontrei para para sair do outro lado, né, da síndrome, é isso, é acreditar que eu também poderia. Então, a mesma energia que eu passava para as pessoas que estavam ao meu lado, meus colegas de trabalho, ou até na minha vida pessoal, eu decidi trazer essa energia para mim mesma, tentar acreditar que eu também poderia. Mas é óbvio, né, nada vem fácil, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que ler, você tem que procurar ajuda, você tem que dizer: "Olha, eu não sei, você pode me ajudar", não ter vergonha ou medo, como a própria Priscila, como você comentou, e a Tati, não ter medo de perguntar, é aí que você aprende. Então acho que é algo mágico. E você Eu, acreditar. Acho que acreditar na força que nós temos é importantíssimo para você sair do outro lado e conseguir dar esse outro passo, mudar de carreira, mudar de país, seja o que for. Qualquer mudança na vida, qualquer mudança traz um medinho, traz aquele friozinho na barriga. Então é acreditar, acreditar que você consegue e se esforçar. Tem que ter esforço. olha que legal, a Daniela deixou um comentário. A Tati foi a pessoa que me deu essa chance de conhecer a tecnologia. Hoje estou atuando na área e, como já falaram, não é fácil, mas vale a pena. Ai, que legal, muito legal. Bom, eu quero chamar a Priscila para dar a opinião dela sobre a síndrome do impostor. E depois eu sei, gente, passa muito rápido. Depois a gente vai para os finalmente, tá? Então já vou avisando aqui que você tem pergunta, manda aí para dar tempo da gente responder as últimas. Vamos lá, Kel. Acho que o que eu complementaria aqui, com o que as meninas já trouxeram, até para ser aditiva, é, acho que primeiro aqui, né, a gente não pode deixar de falar dos nossos medos, né, assim, eu também tenho todo dia, né, e assim, dependendo da situação que você passa ou por qual situação você vai passar, né, assim, ela sempre acontece. Eu acho que o ponto importante, assim, é de como que você também não deixa de falar dela para que as pessoas que estão à sua volta, que são os aliados, que podem ser meninas ou meninos, te ajudem também nessa jornada, né. Então, assim, a gente também deixar claro quais são as nossas fraquezas é importante, né? Porque daí faz a gente também lidar com a síndrome do impostor melhor. Eu acho que um outro ponto aqui é o quanto isso que você está fazendo hoje está conectado com aquilo que você tem de propósito de vida, né? Porque quanto mais você se conecta com o propósito, mais você gosta daquilo que você faz e faz sentido no que você tem no dia a dia, menos essa síndrome vai te pegar, né? É óbvio que tem essa questão de estudo, de a gente se esforçar, mas o quanto isso está conectado com aquilo que você acredita, né? Porque às vezes o pessoal fica preocupado com o propósito de carreira e esquece do propósito de vida, né? Então, todas as decisões que eu tomei hoje aqui de mudanças e transições de carreira, dentro da própria tecnologia, a primeira pergunta que eu fazia não era se eu sabia do assunto ou não, era se isso ia, de fato, responder ao meu propósito de vida. Ah, vai responder? Vai, então eu vou lá. Eu aprendo, tá tudo bem. Acho que o fato de a gente se conectar com aquilo que a gente acredita minimiza a síndrome do impostor. Não significa que ela não exista, mas ela minimiza. Então, acho que primeiro, acho que eu dou essa dica, além de ter os aliados, né? Você ter essa sua rede de apoio,
durante uma reunião, né, assim, você também se apoiar em algumas pessoas, sempre vai ter aquele engraçadinho, então, como a Priscila disse, é isso, 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 isso. Não, gente, não faça isso, pelo amor de Deus, tá? É a morte, tá bom? Porque se ela já falou, tá falado, não precisa repetir de novo, como a Priscila falou, já foi, gente. Então, a gente também tem que ter os nossos aliados para também reconhecer, né, aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente conhece, para a gente poder também cada vez mais gerar autoconfiança para nós, tá? Então, acho que essas dicas que eu dou ali adicionalmente, tá? E experimentar, né? Porque o nosso aprendizado é feito de experimentar e errar faz parte do processo. Então, não se martirizar pelos erros, saber que isso é um processo para você chegar no acerto. Então, eu falo muito pro meu filho, né? Meu filho, se dependesse dele, estava usando tênis de velcro até hoje. Porque ele não queria aprender a amarrar o tênis. Tênis de velcro é mais fácil. Então, gente, eu sei que é uma forma simplista, né? Uma analogia bem simples. Mas no fim das contas é a mesma coisa. Você precisa começar, a primeira vez não vai ser perfeito, talvez o tênis caia, mas à medida que você vai testando, isso melhora. Então, eu vi aqui que terminamos as perguntas, então eu vou pedir para cada uma de vocês deixar a mensagem final, deixar as redes sociais e o que mais vocês quiserem, para que as pessoas que estão nos assistindo ou que assistam depois a versão gravada possam se conectar com vocês e continuar explorando esse mundo maravilhoso da tecnologia. E queria confessar que eu já participei de hackathons, eu já consegui usar uma API. Aí, Então, eu já fiz. É possível, viu? boa, Então, Kel. bora. Ju, vai lá. Bom, pessoal, eu deixei o meu contato, acho que o Daniel vai compartilhar, o Bruno vai compartilhar o meu contato do LinkedIn. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham, de alguma forma, sentido incentivados, incentivadas com o que nós passamos aqui hoje. E estou aí disponível se vocês quiserem conversar sobre carreira ou se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da Axway. Temos oportunidades abertas dentro da Axway para vocês. Não tenham medo, aquilo que a Kel falou no começo, né? Nós mulheres ficamos um pouco mais preocupadas em aplicar para algumas vagas. Não fiquem, vamos tentar. O mercado de tech precisa mais de mulheres. Então, obrigada pela participação de vocês hoje e obrigada pelas colegas que estão aqui hoje, pela organização. Também, para mim, foi um aprendizado. Quero agradecer. Foi um aprendizado estar com vocês aqui hoje. Primeiro, agradecer a Kel, a Priscila por tantos ensinamentos, a Ju, e compartilhar aí um pouquinho da experiência de vocês. Para as pessoas que nos assistiram, muito obrigada pelo tempo, espero que a gente tenha contribuído. Para as mulheres, principalmente, eu de carreira técnica, desde muito novinha, estava sempre em ambientes que tinham bastante homens, né? E tive grandes aliados, como a Priscila falou, pessoas e gestores que me apoiaram nessa trajetória. Mas eu sempre senti falta de ver outras pessoas, né? A diversidade, não só mulheres, mas a diversidade no ambiente de trabalho. Por quê? Porque diversidade de pensamento, seja o que for. Porque no produto final, a gente está falando de API como produto, quem vai comprar alguma coisa é uma pessoa diversa. É um homem, é uma mulher, é um deficiente visual. Então, é pensar na pessoa, na ponta. Então, se a gente tem dentro da nossa equipe diversidade, a gente vai atender com louvor os nossos clientes, né? Então, para as mulheres, sigam a Defentech. Em breve a gente vai soltar aí um programa de formação. Então, daqui a pouco a gente vai lançar um bootcamp. Quem quiser me procurar para saber um pouco da Defentech, siga as nossas redes, tem newsletter, tem o WhatsApp da Defentech. Então, no WhatsApp, principalmente, uma ajuda a outra. Esse é o nosso mindset. Tem um problema no trabalho, uma vai ajudando a outra. É uma comunidade de apoio que uma apoia a outra. Temos trabalhos também com meninos de ensino médio. Então,
mulheres, se inscrevam, não tem 100%, se inscrevam, porque a outra parte vocês vão aprender. Com os soft skills, por exemplo, comunicação, empatia, vocês conseguem ir mais longe. Então, aproveitem esses soft skills para se exporem, escreverem vagas e sucesso para todo mundo. Obrigada, viu? Boa noite. Obrigada, Tati. Priscila, sua despedida. Vamos lá. Então, chegamos à parte final. Queria mais. Acho que primeiro agradecer a Tati e a Ju, né, por compartilharem aqui um pouquinho daquilo que a gente sabe. Você, Kel, aí pela sua mediação, foi sensacional, tá? Eu acho que o que fica aqui, né, para a gente poder refletir, né, assim, acho que a gente falou bastante de APIs, né, assim, acho que só para vocês entenderem que mais do que o poder da API por mera tecnologia, é de como que a gente enxerga nelas, né, um poder de inovar e criar valor, né, para o mundo digital que temos pela frente, né, então, assim, então entendam isso como uma oportunidade, né, assim, então acho que esse é um ponto aqui para vocês pensarem. Acho que além do que a gente discutiu aqui de desafio, de oportunidade que a gente tem aqui para as mulheres, assim, e é um tópico que merece muita atenção ali, de como que a gente trabalha junto, né, não só eu e as meninas aqui, a Kel, mas todo mundo que está assistindo ou vai assistir aqui depois, para mostrar o quanto é importante a gente encorajar, apoiar, né, mulheres aqui para entrarem nesse mundo de tecnologia. De fato, não é uma transição fácil, mas ela é importante e gera um pouco daquilo que a Tati falou, né? Assim, quando a gente tem diversidade, né, na equipe, daí eu estou falando de gênero, de religião, de raça, né, de pessoas com deficiência. Isso gera uma diversidade para impulsionar coisas novas, né? Não adianta a gente querer criar coisas diferentes se todas as pessoas são iguais a você. Não adianta, né? Então, assim, que também fica essa dica, né? De como que a gente, dentro desse contexto, né, de APIs, né, pensando no mundo daqui para frente, no mundo digital, como que a gente coloca a diversidade em tudo isso? E de como que a gente, né, aproveita, né, essa questão até do marketplace ali que a Ju trouxe, para de fato a gente explorar essa questão da experimentação, da inovação, da criação, pensando no mundo melhor não só para nós, né? Assim, então, eu acho que isso também é super importante para a gente ajudar a evoluir e deixar nosso legado aqui nesse mundo, né? A gente não pode passar aqui simplesmente de passageiro, né? A gente tem que querer ser o artista principal, não dá para ser coadjuvante ali no meio da história, né? Esse é o Eu acho legado que que todo mundo gosta. Esse é o legado é bom. é isso. Então, assim, e que vocês possam levar nessas discussões, esses insights, não só para o trabalho de vocês, mas para a vida de vocês, né? Assim, o quanto de fato eu estou sendo protagonista, estou sendo líder, tenho coragem, e como a Tati colocou, e é uma frase que minha terapeuta fala, tá com medo, põe a fralda e vai com medo mesmo, né? Assim, porque isso faz a gente desbravar mundos, entendeu? E assim, e eu sempre falo que a gente pode ser líder daquilo que a gente quiser. A liderança não é cargo, né? Eu falo que liderança é atitude, é você ser protagonista. Então, leve isso também, né, para frente, porque nesse mundo de tecnologia, isso tudo que eu falei agora no final gera um mar de oportunidades. Depende só da gente. Sensacional. Adorei, gente, estar por aqui. Tava super ansiosa para fazer essa mediação com essas mulheres incríveis. Então, eu espero que você que está assistindo tenha gostado. Siga todas elas no LinkedIn e nas outras redes. Fica ligado também que elas estão sempre em outras lives. Passarinho me contou que a Priscila estará numa live sobre liderança. A Tati também está direto em lives bacanas. Aproveite esse espaço e continue visitando a prensa, prensa.ly. Vocês vão receber um e-mail de agradecimento quando esse conteúdo estiver disponível para você assistir de novo quantas vezes você quiser. Tchau, tchau!